Natal para mim, eu lembro quando eu era criança. E eu acho que você também vai lembrar disso. Porque no Natal, a gente começava a ver os lugares tomando forma, com as luzes. Quando a gente via a primeira casa, o primeiro prédio já arrumado, a gente sabia que estava entrando numa época diferente. Hoje em dia, infelizmente, parece que as pessoas esqueceram de que final do ano, dezembro, é um tempo especial. E esse tempo, ele não acontece numa única noite. Com certeza você vai lembrar, eu pelo menos assim, quando eu morava com os meus pais, e era criança ainda, chegava nessa época do ano, para nós era um momento muito especial. A gente entrava de férias, não tinha mais escola, a gente passou de ano, estava feliz, podia brincar o tempo todo. Depois chegavam os primos visitando a família, e aí o tempo que já era bom ficava ainda melhor. Nesse tempo, a gente também aproveitava para comer coisas especiais. Hoje, a geração atual tem panetone durante o ano inteiro, não é verdade? Na minha época, e eu acho que da de vocês também, era só no Natal, só em dezembro que começava a vender. E aí a gente tinha então essa delícia. Eu gosto muito de panetone. Vocês gostam de panetone? O de frutinha, né? Inventaram agora um chocotone, um monte de coisa. Eu gosto de frutinha. Então veja, isso ia somando. E aí a gente tinha também a expectativa que toda criança tem, né? De receber presentes. Então veja que isso ia construindo o nosso desejo, o nosso apreço pelo Natal. E tudo isso culminava na noite de Natal. No dia 24, nós nos reunimos com a nossa família, fazíamos aquela ceia maravilhosa, com salpicão, tem que ter salpicão, né? Farofa, peru ou chester, pernil também. O Natal, meus irmãos, ele não é feito numa única noite. O Natal, ele é uma junção de vários fatores, de várias coisas, uma construção da nossa expectativa, que vai aumentando até culminar na noite de Natal. Aí a gente lembra das músicas que tocavam, os filmes que passavam. Esqueceram de Mim, era lei, né, de passar. Então vejam que a noite de Natal, o Natal, ele não é feito numa única noite. Ele não é algo para se experimentar uma única vez no mês de dezembro. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre como ocorreu o nascimento de Jesus. E esse nascimento não aconteceu de uma hora para outra. Coisas aconteceram, momentos surgiram que contribuíram para o nascimento de Jesus. E é por isso que eu coloquei o título da mensagem como esse: o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Porque muitas coisas aconteceram para que Jesus nascesse. Hoje nós vamos ter uma mensagem um pouco diferente. Então eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta em 2 livros, no livro de Lucas e no livro de Mateus, os 2 evangelhos que narram para nós o nascimento de Jesus. E aí eu quero passar com vocês nesses textos, para que a gente então medite e entenda os momentos que ocorreram e contribuíram para o nascimento de Jesus. Então, deixa aí aberto já em Lucas, que é o nosso primeiro texto. Lucas vai narrar para nós o nascimento de Jesus, lá no versículo 26 a 31, e depois do 34 ao 37, e esse é o texto que nós vamos ler. Aqui é um momento singular na vida de Maria, porque ela estava na sua casa, talvez fazendo alguma atividade doméstica, e um anjo aparece para ela e fala: Maria, você é muito abençoada, Deus está com você. E aí ele traz a notícia de que ela seria a mãe do Emanuel, ela seria a mãe do Deus conosco. Veja o que diz o texto, 26 a 31. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Uma virgem de nome Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Vá para o verso 34. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nesse primeiro momento, nós percebemos que o Natal, na verdade, ele é um grande milagre. O Natal é um milagre, porque Deus fez uma mulher virgem conceber. E para nós que somos seguidores de Jesus, isso é muito importante, porque nós cremos num Deus que age no mundo, num Deus que age na história. Esse, inclusive, é um dos principais ataques dos céticos, das pessoas que não creem em Deus. Eles dizem: olha, milagres não acontecem. Mas nós vivemos num mundo em que Deus age, que Deus atua, e o milagre é a forma de Deus agir. Olha, você pode duvidar da existência de Deus, mas você não pode duvidar das provas que Ele dá de que Ele existe, porque aí sim, isso se chama incredulidade. E Deus dá diversas provas para nós, durante a Bíblia, de milagres, de coisas que Ele fez e que para nós não tem explicação. Jesus vai dizer, lá em João 14, 10 e 11, Ele faz o seguinte: olha, as palavras que eu digo não são minhas,
mas do meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês viram eu realizar. Ou seja, os milagres de Deus, os milagres que nós lemos nas Escrituras, são a prova da existência de Deus, a prova de que Deus está agindo, a prova de que Deus está conduzindo a história. Sabe, os milagres têm importância para nós por dois motivos. O primeiro é que as pessoas que não são seguidoras de Jesus, elas se acostumaram a um mundo extraordinariamente ordinário, onde tudo é comum, nada foge do script, é tudo dentro daquilo que se espera. A ciência tem a voz final em tudo, ela tem explicações para tudo. Mas o milagre é a demonstração de que existe uma realidade além dessa que nós vivemos, que existe algo que nós não podemos explicar. Precisamos de Deus para ter uma explicação. A segunda coisa que o milagre é importante, é porque, como eu disse, ela é a prova da existência de Deus. Todos os milagres na Bíblia, eles aconteceram num momento em que Deus estava se revelando às pessoas. Se você voltar lá em Êxodo, na libertação do povo, Deus realiza milagres. Quando havia um embate para saber qual era o Deus maioral, era o Deus de Israel ou o Deus Baal dos cananeus, vem Eliseu, realizando milagres, para mostrar que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E aí vem Jesus, realizando sinais, realizando milagres. Jesus é o Deus conosco. O nascimento de Jesus já é um milagre. É a mostra, é a prova de que Deus age, Deus atua. Uma virgem conceber, sem ter relações com o homem, é um milagre. O segundo ponto, nós vamos ver o louvor de Maria, o cântico de louvor de Maria. Quando Maria recebe esse anúncio do anjo, ela vai em encontro à sua parenta, Isabel. E aí Isabel fala para ela: o que você está fazendo aqui, Maria? O que a mãe do meu Senhor está fazendo aqui? Você será conhecida como bem-aventurada, porque você creu nas promessas de Deus. E aí Maria faz um cântico maravilhoso. Nós vamos ler uma parte dele, está lá em Lucas 46 e 50, de 46 a 50, e esse cântico que Maria faz, esse louvor que Maria realiza, nada mais é do que uma prova de gratidão. Veja lá, 46 a 50. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Geralmente, quando pensa-se em Maria, existem dois extremos. Um
que exalta ela acima de Jesus, e outro extremo que despreza totalmente. Mas nós precisamos colocar Maria no lugar certo, que é serva do Senhor, mãe do Salvador, mãe do Emanuel. E essa pessoa transborda em gratidão a Deus. Então vejam que Natal também é, além de milagre, um período de gratidão a Deus. É um período para nós lembrarmos das bênçãos que Deus fez para cada um de nós. É um momento de nós demonstrarmos gratidão pela nossa família, pelo sustento que Deus nos deu durante o ano, pelo cuidado, pela proteção, gratidão pelas bênçãos que Deus nos deu, espirituais e materiais, gratidão pela vida, por nós fazermos parte da família de Deus. Feche seus olhos, lembre das bênçãos que Deus fez, que Deus deu para você, lembre de tudo aquilo que Ele te abençoou, tudo aquilo que Ele fez pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. Agradeça a Deus. Natal é um momento de gratidão. Lembre daquilo que Ele fez por você, pela sua vida. Agradeça a Ele. Meus irmãos, Natal também é um momento de dúvida. Veja comigo Mateus, capítulo 1, 18 e 19. Nesse momento, José fica sabendo que Maria estava grávida. Afinal, uma mulher grávida não consegue esconder a barriga, né? E aí, José, o noivo de Maria, descobre que a sua noiva está grávida. O que fazer? Qual atitude tomar? Veja o que diz o verso 18 e 19 de Mateus 1. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Dúvida. Natal também é momento de dúvida. Você pode pensar: olha, esse ano de 2024, eu não tive tantas bênçãos assim não. Será que Ele esteve comigo mesmo? Será que Deus esteve comigo? Será que Ele cuidou de mim? Eu não me atrevo a dizer para você, que está sofrendo, que está passando por uma situação difícil, o que ela pode significar, como algumas pessoas às vezes fazem, sem conhecer. Isso aí é uma prova de Deus, para ver se você tem fé. Isso que você está passando, Deus está te indicando um caminho para tomar. Sabe, todos nós passamos por lutas, algumas mais intensas do que as outras. E de modo nenhum eu quero minimizar o sofrimento que você passou, que você está passando. Mas o Natal é um momento para você compartilhar com Deus essas lutas, de você compartilhar com Ele as suas dúvidas, de você compartilhar com as pessoas que se importam com você os seus sofrimentos. Porque como José também teve as suas dúvidas,
Deus manda pessoas para nos ajudar, da mesma forma que Ele mandou um anjo e tirou a dúvida. No caso de José foi um anjo, no nosso caso hoje, somos nós, igreja de Jesus, discípulos de Jesus. Você pode ser o anjo de Deus, o instrumento de Deus, para ajudar uma pessoa em dúvida, em sofrimento, nesse Natal. Nos momentos de dúvida, nós geralmente olhamos para Deus, e aí vemos o próximo ponto do que significa o Natal. Natal é milagre, Natal é dúvida, Natal também é soberania de Deus. Lá em Lucas 2, versículo 1, e depois o 3 a 6, nós vemos que há um grande recenseamento naquele período. Recenseamento é contar as pessoas, e o Império Romano fazia isso de forma regular, contava as pessoas para fins de imposto. Aqui no Brasil nós temos também recenseamento, e aí as pessoas deveriam ser registradas na cidade dos seus antepassados, e aí José era um descendente de Davi e viaja com a sua noiva Maria, grávida, para Belém. Veja o versículo 1 do capítulo 2. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Versículo 3. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém da Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Perceba que uma decisão de governo impactou no nascimento do Filho de Deus. Serviu de propósito para o cumprimento das promessas de Deus no mundo. Sabe, isso me leva a pensar, será que não existem decisões que nós tomamos, ou acontecimentos, que não influenciam, mas dirigem para os propósitos de Deus? Será que decisões que nós tomamos durante o ano não nos levam mais para perto da vontade de Deus? E aí, isso é muito importante, porque nós temos que pensar direito nas decisões que nós tomamos, para tomarmos as decisões que nos aproximam da vontade de Deus, não que nos levam para longe, que nos afastam. Não existe nada que fique longe da soberania de Deus. As pessoas podem tomar as decisões que quiserem, os governos podem decidir o que quiserem, mas nada foge da vontade de Deus. Não existe nada que você possa fazer, que você possa dizer, não, isso não diz respeito a Deus, isso diz respeito apenas a mim. Deus está no controle. Nada do que você faça, nada do que você decida, pegará Deus de surpresa. Ele conhece a sua decisão, e isso está dentro da vontade dele. Natal também é um momento de graça.
E aí, isso é bem explícito quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus para os pastores. No capítulo 2 de Lucas, versículos 8 a 14, a gente lê ali a narrativa, os anjos anunciando aos pastores de ovelhas, de cabras, que era uma profissão muito comum ali naquela região, eles anunciando que o grande rei, o Messias prometido, finalmente nasceu na cidade de Belém. Veja os versículos 8 a 14. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Por que você acha que Deus anunciou, os anjos anunciaram aos pastores? Por que não aos mestres da lei ou aos sacerdotes, pessoas muito mais versadas nas Escrituras, muito mais religiosas? Por que o primeiro anúncio da salvação, primeiro anúncio público da salvação foi feito a um grupo de pastores? Sabe, os pastores de ovelhas ou cabras, ele era um grupo de pessoas desprezadas naquela sociedade, porque eles tinham um contato direto com animais, e eles eram considerados impuros por conta disso, por conta desse contato constante na natureza, com animais selvagens, às vezes com animais mortos. Mas, meus irmãos, grupos importantes, ou considerados importantes, também ouviram o anúncio de Deus, mas não se importaram. E aí eu estou falando dos mestres e sacerdotes. Quando os magos do Oriente chegam na terra de Israel para encontrar o novo rei que havia nascido, eles vão na capital e encontram com o rei, o líder da nação. O líder da nação, Herodes, então pergunta para os mestres da lei e para os sacerdotes aonde esse novo rei nasceria, ou deveria nascer. Vejam que os líderes da nação, os líderes da religião do povo, os mestres da lei ouviram do nascimento do novo rei e não se importaram, não deram importância. Belém é perto de Jerusalém, dá uns 10 quilômetros. Agora, magos do outro lado do mundo vieram conhecer o rei, novo rei que havia nascido. Mas aqui nós estamos falando dos pastores. E os pastores, quando ouviram falar desta grande novidade, saíram procurando o recém-nascido por toda a região. O texto vai falar que eles estavam perto de Belém. Eles falam: vamos até Belém encontrar esse novo rei. Sabe, meus irmãos, aqui nós vemos a graça de Deus,
A graça de Deus, ela contempla todas as pessoas. Não existe acepção de pessoas no reino de Deus. Todos são chamados para vir ao encontro do Rei. Todos são convidados para participar desse momento de adoração ao Rei. A graça de Deus, ela é estendida para todos. Para os mais importantes, os líderes da nação, e para aqueles que são considerados os menos importantes, os desprezados. Todas as pessoas são chamadas para vir contemplar o novo rei nascido. Agora, algumas aceitam, outras desprezam. Lembram lá do texto que João nos diz? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Desde pequeno, Jesus é desprezado pelas pessoas. Desde criança, as pessoas não querem saber de Jesus. Mas a graça de Deus se estende para todos. O próximo ponto vai falar que o Natal é construído pela obediência. Lucas 2, de 21 a 24, vai retratar isso, que depois que Jesus nasce, os seus pais o levam para realizar um ritual que deveria ser feito por todo recém-nascido judeu. Todo menino nascido judeu, depois de um período de tempo, ele deveria ser levado para ser circuncidado. Isso mostraria que aquela criança carregava um compromisso de comunhão, de obediência, de aliança com o Deus de Israel. E é isso que os pais de Jesus vão fazer. Versículo 21. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Meus irmãos, aqui nós vemos que Natal envolve obediência também. Mas eu não estou falando de obediência de guardar o Natal. Nós não temos uma norma, uma ordem bíblica dizendo para nós celebrarmos o Natal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós temos a obrigação de tudo que nós fazemos em nome de Jesus. Lá em Colossenses 3,17, Paulo vai dizer o seguinte: tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. A ordem aqui é que nós devemos considerar Jesus tão importante, que não há nenhum aspecto da nossa existência que não seja tocado ou impactado por ele. Tudo na nossa vida deve ter a influência de Jesus. Por isso que tudo que ele toca é transformado. Nós temos que nos lembrar dele em todas as situações. O Natal é uma festa pagã, mas agora não é pagã, porque Jesus está aqui.
Jesus transformou essa festa. Eu quero celebrar o meu aniversário, mas eu fiquei sabendo que o aniversário era aqueles bolos, eram oferendas que se davam a outros deuses. Mas agora, com Jesus na minha vida, eu celebro a vida que Deus me deu em nome de Jesus. Se daqui a 100 anos criarem uma nova festa, a igreja precisa encontrar alguma forma de colocar Jesus na festa, porque Jesus é o centro de tudo, Ele toma tudo. Toda a nossa vida, toda a nossa existência deve refletir a pessoa de Jesus, e é isso que nós devemos obedecer. Essa é a ordem bíblica. Não é para nós celebrarmos o Natal, mas nós celebramos o Natal porque nós celebramos Jesus. O Natal também, ele representa universalidade. Lá em Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, vai falar para nós a respeito desses senhores, que popularmente são conhecidos como 3 reis magos, mas nós não sabemos se eles eram reis, e nós não sabemos se eles eram 3, nós sabemos que eles eram mestres em observar o céu, para definir os tempos, e esses sábios viajaram do Oriente, provavelmente de uma região próxima ali, onde hoje é o Iraque, até a terra de Israel, porque eles viram a estrela do novo rei. Versículos 1 e 2 do capítulo 2 de Mateus. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aqui mostra a universalidade. E o que eu quero dizer universalidade não é universalismo, uma doutrina que diz que no final todos serão salvos. Eu estou dizendo universalidade no sentido de ser universal. Desde o nascimento, a pessoa de Jesus congrega judeus e não judeus. Todos são convidados a participar da celebração do nascimento do novo rei. A mensagem de Cristo, a mensagem do Natal, nunca deveria ficar restringida a um povo, mas ela deve ser expandida para o mundo inteiro. Esses sábios que vieram do Oriente são a prova disso, de que a mensagem do Natal, ela chama, ela convida todos os povos do mundo a participarem da celebração do nascimento de Jesus. Não é apenas para nós cristãos, não é apenas para os judeus, é para todos. O Natal também implica em providência de Deus. Depois que Jesus nasce, e esses sábios chegam na terra de Israel, o rei Herodes fica sabendo, e Herodes era um rei muito mau, muito perverso, e sentia inveja de todas as pessoas. Sabia que ele mandou matar a sua própria esposa e os seus filhos, porque ele suspeitava que eles estavam tramando para destroná-lo. Então, uma notícia de um rei recém-nascido
na cidade pequena de Belém, para ele não era nada. E ele pede então informações para esses sábios, com segundas intenções. Ele quer encontrar esse novo rei, ele quer calar a oposição. E veja o que diz o versículo 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Providência é uma palavra que significa que os propósitos de Deus sempre ocorrem. Deus, Ele arruma a situação de uma tal forma que aquilo contribui para os seus propósitos. Aqui no caso, Jesus estava correndo perigo de vida. O anjo então fala para ele, para José, fugir. Olha a providência de Deus. Vá para o Egito. Vá para um outro país. Eu fico imaginando como deve ser difícil imigrar para um outro país. Porque você vai encontrar uma outra cultura, uma outra língua, outros costumes, outra comida, um outro mercado de trabalho. E aí, como sobreviver num país estranho, onde a cultura é diferente? José era carpinteiro, e provavelmente tinha os seus fornecedores lá em Nazaré, mas ele está indo para o Egito. No Egito não tem árvore, lá é tudo feito com pedra. Como que um carpinteiro se vira num país que só tem pedra? E aí entra a providência de Deus. Eles receberam 3 presentes: ouro, incenso e mirra, materiais caríssimos. Como sobreviver num país estrangeiro? Deus providencia o sustento. Deus livra da morte, Deus dá o sustento. É a providência de Deus, é o cuidado. A providência de Deus nos dá o que precisamos, no momento em que precisamos e em conformidade com a sua vontade. Se você não tem o que precisa, é porque você não precisa. Porque a providência de Deus dará no momento certo. Mas o Natal, ele não seria o Natal se o seu principal, o seu ator principal não estivesse presente. E aqui eu não estou falando do Papai Noel. E eu não tenho problema com o Papai Noel. Porque o Papai Noel, ele é um personagem que foi criado, inspirado num discípulo de Jesus. Sabiam disso? Em alguns países, o Papai Noel é conhecido como Santa Claus. Ele é inspirado num discípulo de Jesus lá do século 4, 5, chamado São Nicolau, que tinha o costume de distribuir presentes para as crianças. Então, até quando a cultura tenta colocar o Papai Noel para tirar o lugar de Jesus, Jesus está dentro do Papai Noel, não tem como fugir. Mas eu quero dizer que o Natal não seria o Natal se não houvesse Jesus.
E aqui a palavra-chave é salvação, porque é o que Jesus representa. Jesus é a salvação. Lá em Lucas 2, 39 e 40, o texto vai nos falar que depois que Herodes morreu, o anjo avisa para José: olha, aqueles que queriam o mal da criança já morreram, pode voltar para a terra de Israel. E José, então, sai do Egito, volta para Israel e vai habitar junto com a sua esposa e o seu filho na cidade de Nazaré, perto do mar da Galileia. Lucas 2, 39 e 40. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. E agora o texto de Mateus 2, 23, diz assim: a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. É interessante que após o anúncio angelical da comitiva estrangeira, da fuga para o Egito, o Filho de Deus passa 30 anos da sua vida sendo extraordinariamente comum, longe dos holofotes, tendo uma vida comum, crescendo, se tornando um homem, ajudando o pai, tendo uma profissão. Jesus foi morar em Nazaré, que ficava na Galileia. E naquela época, Galileu era um xingamento. Então, quando eles falam que, quem é esse Galileu que está vindo para cá? Eles estavam xingando Jesus. E Nazaré era uma cidade desprezada. Lembram da fala de um dos discípulos de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora, por que será que Mateus, como a gente leu aqui, vai falar o seguinte: quando Jesus foi morar em Nazaré, isso cumpriu uma profecia? Existem muitos textos bíblicos que falam que o Messias seria desprezado. Agora, não existe nenhum texto bíblico que fala que o Messias seria nazareno. Estranho. Mas Mateus fala que quando Jesus foi morar em Nazaré, se tornar um nazareno, isso cumpriu uma profecia. É que a palavra nazareno, ela lembra e é muito parecida com uma palavra hebraica, que é a palavra netzer, que significa ramo ou renovo. E muitas profecias lá do Antigo Testamento vão falar que Deus vai trazer do tronco de Jessé um renovo, um ramo que vai trazer salvação para o povo. Lá em Isaías 11, 1 a 4, e o versículo 10 diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor.
Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pelas aparências, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. E aí o versículo 10. Naquele dia, o descendente de Jessé, ou o ramo, o renovo de Jessé, aquele que é o Netzer, o Nazareno, será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Natal é momento de salvação, porque Jesus nasceu, o Filho prometido, o Messias aguardado. Percebam que Natal é a junção de várias coisas, de todas essas coisas. Natal é milagre, Natal é gratidão, Natal também é momento de dúvida, Natal é soberania de Deus, Natal é graça, é obediência, Natal é providência, mas nada disso estaria completo sem a presença do principal, Jesus, o Nazareno, que veio trazer salvação. Que Deus assim nos abençoe.